Olá a todos e a todas que chegaram para mais esse vídeo do quadro Catequese Permanente, né? Nesses últimos dias, né, o quadro está acontecendo em parceria da SEBS da Arquidiocese de Maringá com a Pastoral da Juventude do Regional Sul 2, em preparação ao oitavo Intereclesial das SEBS, né? Que então tem como tema SEBS, Igreja em Saída na Defesa da Vida das Juventudes, e o lema: o meu desejo é a vida do meu povo que está lá em Esther, né? Se esse é seu primeiro vídeo que você chegou aqui e está nos assistindo, então há uma série de vídeos que a gente já está debatendo, trazendo os gritos da juventude para esse quadro, né? Então, se você é o seu primeiro vídeo, vai lá na descrição que vai ter os outros vídeos para você também assistir. Eles não têm ligações, mas lá você já vai entender o caminho que nós estamos fazendo até o final, né? Até o encerramento do Intereclesial. E hoje, o vídeo de hoje, é, antes disso, né? Semana passada, a gente conversou com o pessoal da PJ lá de Maringá, da Arquidiocese de Maringá, onde nós trabalhamos o tema Juventudes, Economia e Trabalho. Então, nós conversamos um pouquinho sobre essa realidade que impacta a vida de todo mundo e principalmente dos jovens, né, que estão aí nas suas faculdades, nas suas escolas, mas ainda não tem uma perspectiva muito boa, dado toda essa conjuntura em relação ao trabalho e à economia, né? Falamos um pouquinho também sobre a economia de Francisco. Então, ó, no videozinho anterior a esse, nós falamos e batemos um papo com o pessoal lá de Maringá. E hoje nós vamos também estar trabalhando uma temática extremamente importante para a juventude, que é juventudes, diversidade e conservadorismo. Extremamente importante essa temática, né? Então, nós vamos estar conversando com o padre Danilo Pena. Ele é padre da Diocese de Jacarezinho, doutor em teologia, em que a pesquisa dele teve a temática, né? O tema: caminhos pastorais com as pessoas trans. Empatia para as opções teológicas decoloniais. Olá, Padre Danilo, tudo bem com o senhor? Olá, Marcos. Que alegria poder partilhar esse momento contigo. Minha saudação muito carinhosa a SEBS, a PJ e a todos os que nos acompanham. Feliz pela oportunidade desse bate-papo e dessa partilha. Bacana, bacana. Nós vamos também estar conversando com a Silvia Creus. A Silvia, ela é especialista em sexualidade humana, coordenadora do Grupo MAMI, que é o Grupo Mães de Amor Incondicional, lá da Arquidiocese de Curitiba. Ela também faz parte da equipe de assessoria do Grupo Católico de Acompanhamento Pastoral com Pessoas LGBTs, lá da Arquidiocese de Curitiba. Também faz parte, né, da articulação do Grito dos Excluídos e, mais recentemente, também está na coordenação da Escola Arquidiocesana de Fé e Política, lá em Curitiba. Olá, Silvia, tudo bem com você? Oi, Marcos, Padre Danilo, pessoal que está nos assistindo, que alegria estar aqui com vocês hoje para uma conversa muito séria com essa juventude maravilhosa em quem eu sempre aposto minhas fichas e ainda mais em parceria com as SEBs. Eu acho que nós vamos ter um momento muito valioso aqui hoje. Vamos que vamos, Marcos. Ah, gente, que bacana. E também, então, agora que vai conduzir para nós todo esse momento, né? O William Marques, ele é jornalista e também coordenador da Pastoral da Juventude lá na Diocese de Foz do Iguaçu. Oi, William, tudo bem com você? Oi, Marcos, tudo bem? E você? Espero que estejam bem. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos começar o nosso encontro, né? Eu quero começar lendo um poema de Braulio Bessa, que fala um pouquinho sobre preconceito, sobre amor. Vamos ler um pouquinho aqui. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que seja pelo menos perfeito. Que seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar. É tão difícil entender em qual lado a gente está. Que o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor,
é a própria cura. Remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama diferente e o igual. Talvez essa seja a verdade. Quem é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro. O estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre. O estranho é ser elitista. O índio não é estranho. O estranho é o desmatamento. O estranho é ser rico em grana e pobre em sentimento. Não é estranho ser gay. Estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho. O estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho. Estranho é a escravidão que aprisiona os seus olhos na grade de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranho é a acusação, que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho, com tanta diversidade. Ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de visão por raça, religião, nem por sotaque. Ó, gente, seja um homem ou mulher, você só é o que é, por também ser diferente. Por isso minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz que a diferença nunca foi um defeito. E eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Braulio Bessa. Lindo esse poema, né, gente? E eu quero chamar para a nossa conversa o Padre Danilo, que eu quero saber um pouquinho como que foi sua pesquisa, Padre, e quais são esses desafios que a gente tem. Se não der para ser perfeito, que seja pelo menos respeito, né? William, minha saudação a você, prazer em conhecê-lo, acho que é a primeira vez que nós estamos nos encontrando, diferente do Marcos e da Silvia, que nós somos quase uma máfia já temos tempo de amizade, de carinho, de amor, de cumplicidade, e espero que esse seja o primeiro passo de muitos, William, nessa nossa caminhada. William, nós temos um problema na igreja de abordagem nossa em relação às nossas questões, nós cristãos, comunidade dos batizados, é que por um equívoco da moral, que é o moralismo é sempre quando uma questão moral ela é abordada de uma maneira distoante, ela se multiplica excessivamente, assim como é uma comparação às vezes ruim, né? Um câncer, uma célula que se reproduz e se multiplica de forma desordenada. O moralismo é quando eu pego algo natural, que é algo bom, uma orientação moral, e eu a multiplico de forma desordenada. E às vezes nós queremos interpelar a realidade multiplicando de forma desordenada questões da moral. A moral que é tão necessária, que orienta o bem agir, o bem viver, que faz o reflexo da vontade do Senhor para a nossa caminhada. E muitas vezes nós queremos lidar com as questões respondendo por esse itinerário, sem antes trazer à baila aquilo que foi o principal para a experiência de Jesus, que é a vivência, que é o estar com as pessoas, que é a leitura sobre a santidade de Deus no recorte do coração humano. E quando eu, trabalhando na Arquidiocese de Curitiba, me aproximei de realidades desafiadoras para a igreja, porque a igreja negligenciou um olhar pastoral sobre essas realidades, o que começou com o meu trabalho muito querido com a Pastoral da AIDS, que eu me considero membro da pastoral, atuando, mesmo não estando mais na coordenação e não estando mais no grupo de articulação em Curitiba, mas com um carisma que eu fui me apaixonando, e foi através desse carisma que eu me aproximei também de outras experiências que, num olhar eclesial, nós chamamos de periferias existenciais, mas de periferias existenciais não tem nada, porque são realidades que estão muito dentro do nosso cotidiano familiar, do nosso cotidiano social, mas é que a igreja, pela sua falta de escuta empática, foi colocando às margens das suas prioridades pastorais. E foi aí que eu amorosamente quis
me colocar ao lado de pessoas que já estavam dentro dessa seara. A Silvia é um exemplo, né? A gente se aproximou muito nesse momento, quando eu percebi ela com a sua vocação para amar. E esse amor que transborda na Silva, que transborda na Marise, em tantas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, o Wilson, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer em Curitiba, me fez ajudar a igreja a reconhecer, a partir de uma pesquisa que acontece num programa de pós-graduação em teologia, mas principalmente a partir da vivência eclesial, que a igreja precisa ouvir as pessoas LGBTQIA+. Antes de querer dar uma diretriz, uma cartilha, um procedimental do como fazer, nós estamos muito atrás. O nosso primeiro passo é o passo do possibilitar a vivência, uma vivência que é amorosa, que é humana, que é cristã, que reconhece as diversidades, que reconhece as particularidades. E sem esse ato de ouvir, nós não conseguimos avançar. Então, voltando para a sua pergunta, William, foi quando eu percebi que a igreja ela é boa em falar e péssima em ouvir. E quando eu digo igreja, eu digo a igreja institucional, nós padres, coordenadores de pastoral, as pastorais organizadas na ação evangelizadora, e nós não teremos o direito e não teremos condição de ser uma igreja que faz aquilo que o Papa Francisco nos pede, acolher, acompanhar, discernir e integrar com as pessoas LGBTQIA+, se a gente não der a elas a oportunidade de falar das suas dores, mas também falar das suas alegrias, das suas potencialidades, da sua visão de mundo, da sua visão de igreja, toda a riqueza que há no coração das pessoas que estão dentro desse arco identitário e que precisam de nos ajudar a ver a questão da sexualidade, da fé lado a lado, sob uma ótica de quem está com o pé na base, na vivência, no cotidiano. Quero chamar, então, também a Silvia já que o padre Danilo falou um pouquinho. Silvia tem uma história muito que não é um pouco triste, né, Silvia, mas depois se tornou algo interessante, que se tornou o que é hoje, e que seria muito bacana você compartilhar isso, e a gente depois volta e vamos casando com a pesquisa do padre Danilo, tá bom? Tá ótimo, William. Obrigada pelo seu acolhimento, é uma alegria te conhecer. E esperamos que possamos nos encontrar muitas vezes ainda, né, William? Sim, sim. Então, eu venho hoje partilhar um pouquinho da minha vivência dentro da Igreja Católica, que eu me aproximei muito quando da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. Foi quando eu tive um despertar para trabalhar em pastorais, e fui trabalhando na catequese, fui me envolvendo com a minha comunidade, porque até então eu só ia à missa, eu não era agente pastoral. E, na sequência, alguns anos depois, a minha filha do meio veio relatar que ela é lésbica. E eu falei, tudo bem, porque eu tinha visto tanto sofrimento de pessoas LGBTs e eu não queria sofrimento para minha filha. Então, o primeiro impacto, assim, eu não quero minha filha sofrendo, eu não quero minha filha na rua sofrendo violência, eu não quero violência emocional dentro de casa. Então, como nós vamos agir? Acolhendo. Então, foi muito rápido. Eu falei, tá tudo bem. Quando, no fundo, você está fervendo, né? Pensando o que vai ser da minha filha. E nessa caminhada, quando eu fui falar com o padre, e eu era catequista, então a gente teve situações assim que algumas catequistas acharam que eu chegaria com a bandeira gay. Hoje eu chego mesmo, né? Mas pensava que eu chegaria com a bandeira gay na catequese, dizendo, gente, está tudo bem, é maior barato ser homossexual, ser trans. E tiveram muito medo do desconhecido. E devagarinho foram fechando várias portas para mim. Então, o impacto para mim foi pensar assim, eu, enquanto mãe que acolhi a minha filha, estou sendo excluída, estou sendo posta à margem, fizeram de tudo porque eu, devagarinho, eles não me excluíram, mas eles fizeram de tudo que ficou muito ruim o clima para que eu saísse, para que eu me excluísse. E é isso que fazem com as pessoas LGBTs também, dentro dos templos, dentro das igrejas, das pastorais. Torna o ambiente insustentável, a pessoa desiste da prática religiosa, né? E foi o que aconteceu, eu me afastei, eu recuei, larguei tudo, e pensei por um momento assim que, né, acho que eu estou deixando de ser católica. Mas aí eu encontro pessoas que vão me dizendo assim, olha, existe um caminho. E muitas pessoas que fizeram isso comigo, de dizer, tá tudo bem, foram pessoas da ICEBS,
sabe? Pessoas bem conhecidas nossas, João Santiago, Salete Bess, foram pessoas que me acolheram, que eu fui conhecendo na caminhada, quando eu já estava quase deixando aquilo tudo, e eles vieram quando eu falei, hoje eu vou contar para eles que eu tenho uma filha lésbica que eu acolhi, e eu falei, nossa, mas se esses aqui disserem que eu estou agindo errado, aí eu não sou católica mesmo, eu desisto de tudo. Né? E qual foi a minha surpresa quando eu falei muito nervosa, e eles disseram, tá tudo bem, né? Nós somos discípulos de Jesus, nós somos discípulas de Jesus, e o que Jesus faria nesse lugar? Faria o acolhimento, né? E eles relatam muito isso, que com as minhas vivências, os meus testemunhos, eles também aprendem e evoluem, ao mesmo tempo que eu tenho uma espiritualidade muito mais madura hoje, por estar envolvida com as pessoas que estão à margem, porque eu acho que a nossa família era muito privilegiada, demais, brancos, de classe média, com oportunidade de estudar, e aí quando vem essa vulnerabilidade, que talvez hoje eu já não veja assim, mas assim, você daí tem uma pessoa que vive na diversidade sexual, você precisa se colocar na outra margem, você deixa de ser aquela família modelinho para a igreja, e você passa a ter algo que a igreja, né, alguns mais, não a igreja em si, mas algumas pessoas, talvez mais conservadoras, trazendo para o tema do nosso debate, né? Então, a gente passa a ter algo que pode ser julgado pelas pessoas, e como que nós agimos com isso, né? Então, é isso que faz nos entender a verdadeira missão e a amadurecer na espiritualidade. Mais ou menos por aí que eu fui entendendo a coisa. Qual é a missão que Deus quer me dar com isso? Estamos aí na missão. Padre, durante sua pesquisa, você também sentiu essa falta que a Silvia, falta de acolhimento da comunidade, o senhor também sentiu isso durante sua pesquisa e pós-pesquisa? A minha pesquisa, ela é o resultado de vivências. Então, assim, eu não comecei a dialogar com a pauta das minorias sexuais em função da pesquisa. Foi o ministério, a minha condição de batizado, de ministro ordenado, foi que me fez levar essa preocupação também para a academia. A história da Silvia é uma história muito simbólica, porque na história dela está a história de tantas mães, de tantos pais, de tantas avós, de tantos irmãos que lidam com esse diálogo com a sexualidade das pessoas que tanto amam, filhos, irmãos, netos, e que encontram na comunidade um espaço de rejeição, de oposição. Agora eu vou falar do meu lugar privilegiado enquanto ministro ordenado, com todas as suas prerrogativas, que aqui o meu diagnóstico ele é um pouco diferente, porque é uma condição de vida um pouco diferente, que é o problema da indiferença. Então, se um pai, uma mãe e uma pessoa LGBTQIA+, sente na pele essa agressividade da rejeição, da não integração, da não possibilidade de viver a dimensão da pastoralidade, reconhecendo-se quem se é, no meu lugar de fala, eu percebi quase que um criminoso silêncio a respeito dessa pauta e de levar essa preocupação para os nossos espaços de formação de consciência, para os nossos espaços de formação de fé, para os nossos espaços de espiritualidade, e que vai desde a nossa dificuldade de dialogar com as questões de sexualidade, até o nosso medo e ignorância sobre questões mais específicas, como, por exemplo, a transexualidade. Então, parece que tudo que está ao redor das sexualidades divergentes, no âmbito mais clerical, não somente clerical, mas de lideranças, de formadores de opinião, aquela imagem que a gente tem, há um elefante no meio da sala, a gente cobre ele com tecido e finge que ele não existe. E aí a gente finge que ele não existe, pensando que isso não é pauta para crisma, não é pauta para pastoral familiar, que isso não é pauta para as nossas abordagens litúrgicas, para a forma como nós construímos os nossos textos.
Eu penso que o avanço disso é a gente perceber o incômodo que causou a alguns grupos, especialmente grupos reativos ao Concílio Vaticano II, o fato da campanha da fraternidade ter citado a sigla onde há a identidade social dessas pessoas, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, queer, intersexo, como se isso fosse um problema dogmático. E não há um problema em reconhecer, num espaço de reconciliação pastoral, as pessoas a partir da identidade que elas querem assumir, entendendo a integralidade antropológica que há nesse debate e nessas questões. Todo aquele alvoroço mostra o nosso despreparo em lidar com algo que nós não estamos lidando porque há uma indiferença sobre essa pauta e essa abordagem, não somente nos grupos específicos, porque eu vejo que às vezes a nossa vida pastoral é muito segmentada. Então eu quero dar um espaço de participação no nosso caso aqui, da abordagem, jovens, e no caso, juventude de base que quer refletir e falar à luz da dimensão da sexualidade, com as sexualidades divergentes. Então, o que a gente faz? Vamos pegar todo esse pessoal, colocar numa salinha, sábado, 15 horas, é a reunião. E eu preciso de ter essas pessoas, além dessa sala, além dessa reunião, além desse grupo, eu preciso que esse grupo, a juventude, nos ajude a lidar com essa pauta, com essa preocupação, humanizar esse tema também nos outros espaços, de forma integrada com tudo que há na rica e frutífera vida de uma comunidade de fé. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, né? Eu acho que tanto o padre Danilo como a Silvia pode falar sobre isso, né? Porque nós vivenciamos no começo do ano na pele essa questão que você trouxe da campanha da fraternidade, os ataques que a campanha da fraternidade sofreu, né? E que ela trazia justamente a questão do diálogo. Ela trazia essa questão do diálogo e fazendo esse paralelo, assim, né, com isso que a gente viveu dentro na sociedade, né, também, mas dentro da igreja, sobre a campanha da fraternidade e também com essa questão do conservadorismo e da diversidade. Como que vocês conseguem fazer um paralelo em relação a essas duas? Porque, de fato, quando há esse grupo mais conservador dentro da nossa igreja e quando há essa falta de diálogo, começam esses embates que só traz mais dor e mais sofrimento, né? O que vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre essa questão do conservadorismo dentro do nosso meio eclesial e também da diversidade? Eu penso que nesse momento a superação dessa situação, problema que você traz, ela não está só no âmbito da sexualidade, ela está no âmbito das nossas vivências que hoje são marcadas pelas bolhas virtuais. Então, a gente tem que promover uma mudança de paradigma, entendendo que deve conviver, dialogar, debater pessoas que têm leituras eclesiais divergentes. Como a gente está acostumado a viver no conforto das nossas bolhas, a bolha da PJ, a bolha da SEBS, a bolha dos padres, a bolha das mulheres. Quando tem alguém que precisa de aprender um pouco mais, porque muitas das questões sobre a homossexualidade na igreja, elas partem de um conhecimento do que se é igreja e um conhecimento da sexualidade, a gente precisa de romper essas bolhas para que a gente possa ser elemento de discernimento e também de receber novas informações e de crescer. Mas eu vou passar a bola para a Silvia, que eu sei que ela vai iluminar com mais propriedade. Então, quando você me apresentou, você falou que eu sou fundadora do grupo MAMI, que é Mães de Amor Incondicional, né? E o elefante que estava no meio da sala dessas mães de amor incondicional era a homossexualidade. Nós éramos 4 mães com filhos e filhas homossexuais, católicas, e uma estava passando por um período muito difícil, que ela fazia 5 anos que ela vivia mal e não conversava com a filha lésbica, né? E quando eu chamei para esse café entre essas 4 mães, eu não tinha a menor noção de que eu estava criando esse grupo de mães. Mas onde foi que eu percebi as nossas dificuldades?
falta de conhecimento. Então, quando a gente pensa que vai dialogar com a nossa filha lésbica, eu preciso ter conhecimento. O que é a homossexualidade feminina? Como ela se apresenta? Como nós vamos lidar com isso? Né? Então, são desafios para esse diálogo. Nenhuma mãe nessa reunião falou a palavra homossexual. Elas tinham medo de falar. É o elefante coberto no meio da sala. Eu saí para pegar o café e percebi que elas diziam assim, então esse problema surgiu lá em casa quando ela entrou na faculdade. Eu descobri isso quando peguei o celular dela. Aí eu voltei para a sala e falei, gente, nós não estamos falando da palavra homossexual? Então esse é um primeiro ponto. A gente começa a fazer julgamentos morais de como vai ser a relação sexual dos nossos filhos, porque a palavra é homossexual, já leva a gente a imaginar relações sexuais homoafetivas, e aí eu provoquei elas, eu falei, é justamente a gente pensar em homoafetividade. Então a gente já começa a fazer outra leitura dos conceitos, né? Usar outras palavras que significam a mesma coisa e que talvez até demonstrem mais acolhimento. Né? Então, quando a gente fala em homoafetividade, a gente vai entender que a minha filha vai sentir atração por alguma moça, ela vai se aproximar. Com o tempo, vai vir uma relação mais íntima, mais próxima, mas isso não pode ser o que conduz o meu pensamento enquanto mãe. Né? Então, são desafios. Aí nós começamos a ser chamadas para dar palestras, né? Em faculdade de psicologia. Eu falei, bom, então eu vou buscar mais conhecimento. Então, essa coisa do conhecer conceitos, conhecer a sexualidade humana, claro, não é agora que toda mãe de homossexual vai ter que fazer uma pós-graduação em sexualidade humana, né? Não é isso que eu estou sugerindo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, procurar se aproximar de outras mães que tenham a mesma condição e que já tenham alguma experiência nisso para poder ajudar. Esse é um ponto na questão familiar, o diálogo em família, como a gente vai incentivar esse diálogo, né? Primeiro, a gente nunca vai deixar de ser mãe. O filho nunca vai deixar de ser filho, né? Para minha filha, quando ela falou, eu virei para ela e falei assim, só quero dizer uma coisa, nunca duvide que Deus é teu pai, porque o pessoal lá da igreja talvez faça algumas falas para fazer você acreditar que você não é mais digna de ser chamada filha de Deus, mas Deus é teu pai, nunca duvide disso. Então, essa questão de paternidade, de maternidade, é um amor incondicional mesmo. Eu só te amo se você não for lésbica. Você vai ter que casar com um homem para continuar te amando. Não é amor. Tem condição, não é amor. Então, aí essa mãe precisa buscar uma forma de compreensão, né? E que muitas vezes o filho está tentando trazer para ela, está tentando dialogar e ela se fecha, porque ela está com medo do diferente. Assim como falando em diversidade, se tem medo de religiões de matriz africana, se tem medo de aproximação com os indígenas, se tem tantos medos de aproximação, que não precisa. Porque, no fundo, nós somos o quê? Gente. Eu não sou uma mulher hétero. Minha filha não é uma lésbica. Minha filha é gente. E a dignidade da pessoa humana, ela tem que estar acima de qualquer condição. É isso que a gente tem que defender. Então, quando a gente vai partir para o diálogo com os conservadores, aí eu amo esse livro, porque eles usam versículos bíblicos para condenar minha filha. Ai, Deus aceita o pecador, o que ele não gosta é do pecado. Aí eu olho e digo assim, você está falando do teu pecado ou do pecado da minha filha? Né? Porque primeiro a gente tem que olhar para os nossos. Então, assim, julgar também é pecado. Né? Mas esse livro aqui eu recomendo imensamente para as mães, às vezes eu empresto, eu tenho em PDF, eu passo para as pessoas o PDF, porque ele explica cada versículo bíblico que os conservadores usam para sustentar um preconceito, e aqui está dizendo o que a Bíblia realmente diz. E segundo o padre Helminiak, a Bíblia não diz nada sobre homossexualidade, porque o termo homossexualidade não existia na época que a Bíblia foi escrita. Então ele vai descobrindo, através das traduções da língua hebraica para outras línguas, como foi feita uma pequena modificação no termo
para chegar num ponto onde acabam usando para nos atacar e atacar nossos filhos. Então, eu amo recomendar esse livro para os conservadores, né? E aí promover debates mesmo. Então, aí a gente vai conversando. Fundamento minha ideia no amor, mas também na ciência, também nas leituras, e assim, de livros eu tenho uma porção para indicar. Quando a gente olha para essa questão, né, dessa gente, né, como a Silvia falou, somos pessoas, né, temos as nossas identidades, mas algumas coisas vai nos afastando e vai nos pondo à margem, né, dessa nossa sociedade. Aqui em Londrina, essa semana, por exemplo, foi assassinado uma jovem trans que ela estava trabalhando na rua, né, que infelizmente a sociedade vai empurrando essas pessoas até um ponto onde a rua é a opção que ela tem, né? Infelizmente, isso tem várias falas que a gente pode trabalhar em relação a isso. E ela foi assassinada por um grupo de jovens também, infelizmente, né? Onde o jovem está matando o próprio jovem. Até mesmo ontem nós estávamos fazendo essa discussão no próprio Intereclesial das SEBs, né? Quando o jovem é esse gatilho, é esse agente que também retira a vida de outros jovens. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, Padre Danilo, como que a gente pode fazer esse diálogo, né, dessas situações das pessoas trans e como a sua pesquisa, o seu trabalho e a sua vivência eclesial, né, porque as pesquisas da academia, ela parte também de uma vivência, né, você não vai pesquisar porque você simplesmente tá na moda, mas sim porque você foi tocado por aquela temática e gostaria de levar para a academia, como você bem disse, né? Como que você consegue fazer esse diálogo, né, da sua pesquisa, dessas teologias, né, quando a gente fala das teologias dissidentes, né, que é uma questão extremamente importante, principalmente para a América Latina, como que a gente consegue fazer esse diálogo das pessoas travestis e trans com as teologias, principalmente, que a sua pesquisa trouxe? Nós precisamos de conhecer o fenômeno trans. E conhecer o fenômeno trans porque essa ausência de aproximação de conhecimento, ela é um combustível para práticas homicidas, assassinas, criminosas. Esse testemunho que você trouxe, eu acompanhei pela imprensa e completamente horrorizado, mas colocando isso nessa fileira de homotransfobia que o Brasil lidera o ranking mundial e que grande parte dessa forma de pensar a transexualidade e as transgeneridades, ela se dá por um afastamento sobre o que é este fenômeno e como que essas pessoas elas podem colaborar e contribuir para que a igreja ela se integre um pouco mais sobre as sexualidades divergentes e possa construir um itinerário. Primeiro ele é antropológico, depois ele é pastoral e depois ele é moral, enquanto uma teologia que vai promover um novo horizonte hermenêutico para romper com estes muros que foram sendo construídos. E na pesquisa eu trago um elemento que ele toca numa ferida católica que é o nosso afastamento, desconhecimento, julgamento que existe em relação à comunidade trans, ele se dá pela abordagem equivocada que houve no Brasil em relação a esse trambolho chamado ideologia de gênero. Trambolho porque a ideologia de gênero, como ela é vulgarmente pensada, falada, levada para o ambiente pedagógico, é algo absolutamente fora de contexto, que deu a essa terminologia uma potência equivocada a respeito da própria transexualidade. Porque quando você fala sobre identidade de gênero, sobre gênero fluido, sobre o trânsito entre essas questões de gênero, quando você fala sobre a não convergência entre a identidade, o sexo biológico, como que existe todo um contexto de reflexão e de interrogação de muitas áreas da ciência deste fato, principalmente porque às vezes esse fato, este fenômeno, ele é explicado somente pela via e não integrando as sensibilidades sociais
que gerou o que nós temos hoje, que é essa exclusão dentro da exclusão dentro da exclusão, onde a denominação transexuais, transgêneros, travestis, drag queens, drag kings, crossdresser, que estão todas no arco da transgeneridade, ela impede a nossa capacidade, inclusive, de construir um itinerário formativo sobre a questão das identidades de gênero, porque você não vai desfazer o que há dentro da nossa compreensão teológica a respeito da lei natural, mas você vai promover uma hermenêutica, uma interpretação que vai partir da realidade. A realidade ela é mais importante que a ideia. Essa é uma citação do Papa Francisco no Evangelii Gaudium, e que, entre outras coisas, nos faz entender que nem para tudo eu tenho uma explicação magisterial, canônica, exata para o momento, porque as vivências elas são complexas, elas passam pela fluidez do ser, pela identidade de cada um, e entre os caminhos que eu cito no trabalho como possibilidades que podem e devem acontecer, uma delas está nesse movimento que essa lebre foi levantada pelo James Martin na sua obra tão importante, Construindo Pontes, que é a da reconciliação pastoral. Porque o clima de animosidade que existe entre a comunidade de fé e as pessoas transexuais, inclusive esse afastamento de não se saber do que se está falando, ele se deve à hierarquia católica, não por parte da hierarquia que foi construindo e incentivando essa narrativa, inclusive quando, em pleno 2021, com tanta gente gabaritada já explicando que essa visão folclórica de ideologia de gênero, ela não existe, ela continua sendo propagada, falada, às vezes matéria de homilias, porque ela é a lei do menor esforço. Então eu procuro não entender o que é a identidade de gênero e como que isso compõe a natureza humana dentro da sua multiplicidade de formas e de possibilidades, integrada com esse itinerário da dignidade plena da pessoa. Então eu pego e coloco tudo numa narrativa falsa, mentirosa, complexa, que é a narrativa da ideologia de gênero. O que precisamos é de empatia, e aí empatia, entendendo essa empatia como um ato de quem se aproxima para responder à vivência do outro a partir da própria vida e deixando-se mergulhar nas vivências, não somente as interiores e as mais profundas, mas começando da corporeidade, da performatividade de cada pessoa, porque nós não somos corpo e alma dividido há muito tempo, porque a teologia platônica já caiu. A visão platônica a respeito do ser humano já caiu nas reflexões teológicas há muito tempo. Então, se eu quero chegar no profundo da pessoa trans para amá-la e integrá-la, eu preciso de passar também pela sua performatividade. Né? E aí a Silvia ela traz uma expressão que é também uma expressão de transgeneridade. Nós estamos falando da travesti também, entender como que esse aspecto da travesti tem essa performatividade que precisa de ser respeitada, e tudo isso dentro de um cenário de vivências, de sexualidades e de um ar no mundo. Né? Quando a gente fala sobre identidade de gênero, orientação sexual, nós não estamos falando só sobre relações genitais, não, nós estamos falando sobre visão de mundo, sobre como eu leio a realidade, sobre como eu me identifico na fé, sobre como eu rezo. Né? Nós rezamos como homem, como homem trans, como mulher trans, eu rezo como homem gay, como uma mulher lésbica, como uma pessoa bi. Então, isso é muito visceral, porque a sexualidade não é um adendo da pessoa, mas é um eixo que a integra para o mundo. Meu Deus, que maravilha. Silvia, agora pegando esse gancho que o Danilo nos apresentou, de rezar a partir do que se é, como que você desenvolve ou como que você apresenta também, né, que já é um pedido, você apresentar também como que está esse cenário eclesial, digamos assim, com os grupos
de pessoas LGBTs e também de mães de pessoas LGBTs, né? Como que está esse cenário aí na Arquidiocese de Curitiba? As pessoas ficam muito surpresas quando nós falamos que Curitiba tem um grupo de pessoas católicas que se encontram dentro da estrutura da igreja para fazer encontros, para fazer leituras bíblicas, compartilhar espiritualidades. E estamos reconhecidos dentro da arquidiocese enquanto grupo, né, enquanto movimento. E as pessoas se espantam muito, primeiro porque Curitiba é vista quase sempre como uma cidade conservadora, né? Como a gente consegue isso? Com diálogo. Foi o nosso próprio bispo que falou na primeira reunião que eu estive com ele, e que junto estava a Maísa, uma mulher trans que foi coordenadora do nosso grupo por algum tempo, e o Wilson, um homem gay. E eu, então, como representante das famílias LGBTs, né? E o que o bispo falou para nós? Não vamos bater de frente, vocês não vão brigar com as pessoas que não entendam vocês, mas vocês não saiam de onde vocês estão, não saiam das suas pastorais, continuem trabalhando dentro da estrutura da igreja, porque através do trabalho de vocês e do seu testemunho, as pessoas vão ver que vocês são pessoas normais, vocês podem estar ocupando esses espaços, dando um bom testemunho, vocês vão acabar conquistando espaços. E isso é a mais pura verdade. O difícil é a gente ter resistência para permanecer, porque a estrutura em si acaba agindo para nos deslegitimar, para tentar dizer, não, vocês não podem estar aqui, né? Então, não são todas as pessoas que conseguem afirmar, sim, esse lugar é meu. E aí, quando eles sabem que existe esse grupo, eles vêm até nós, muitas vezes já afastados, né? Já afastou da sua comunidade e aí encontram um oásis, que é esse grupo que se encontra numa igreja, agora virtualmente, mas a gente tem um espaço dentro de uma paróquia aqui em Curitiba. Então, o que eu vejo é isso, que esses grupos, inclusive o MAME, que não atua tanto a nível religioso, mas talvez assim mais como uma terapia de grupo, como um acolhimento para as famílias mesmo, nós temos muita indicação de padres, porque atendem mãe em confissão e acabam dizendo, olha, tem um grupo de mães, vai lá, conversa com a Silvia, né? Então, a gente faz muito essa mediação de família com pessoas LGBTs. Mas o que eu acho que é o importante da nossa existência é assim, a partir do momento que nós temos um grupo reconhecido na igreja, a gente vai ocupando esse espaço que é da dimensão social. E a partir do meu trabalho com a diversidade sexual, aí assim, Silvia, vamos articular o grito dos excluídos? Então, eu já começo a aparecer em outras dimensões, não só na social, mas assim, Silvia, vai lá, representa a gente, e eu chego lá, eu tenho que me apresentar. De que grupo eu sou, de que pastoral eu sou, da pastoral das pessoas LGBTs. Então, eu começo a divulgar uma coisa com mais naturalidade, né? Porque a partir do momento que a gente entender que é da natureza humana, tá tudo certo, né? Nessas questões de ideologia de gênero, questões de gênero, quando a gente coloca assim, os LGBTs querem acabar com a família, não, a gente só quer o direito de ter a nossa família, eu quero que minha filha tenha o direito de constituir a família no formato que é bom para ela, que ela não seja obrigada a ter uma relação heteroafetiva e se sentir violentada na vida, né? É isso que a gente deseja. Ou quando a gente diz assim que, vai acabar com a humanidade, porque dois iguais não se reproduzem. Gente, tem bastante pessoas aí povoando a Terra, nós não vamos dar conta de acabar com a humanidade, né? Então, eu acho que é um pouco assim, a gente começar a questionar, e a gente olhar e dizer assim, mas agora daí todo mundo vai querer virar gay, não pode falar na catequese de que isso é normal, senão vai todo mundo virar gay. Eu olho e digo assim, então me diz quando é que você resolveu que você é hétero? Quando você resolveu virar hétero? Então, assim, a gente percebendo, né, com perguntas bem infantis, bem simples, bem filosóficas. Quando foi que você virou heterossexual? Em que momento da sua vida você descobriu que você era hétero? Eu nasci assim. Eu nasci hétero, eu sei que eu nasci assim. Por que eu tenho essa... Então, minha filha nasceu homossexual, né? Então, eu acho que são, assim, coisinhas simples da gente parar para pensar
e trazer perguntinhas simples mesmo, perguntinhas que as crianças fariam. E nada melhor do que as crianças, né? Porque presta atenção quando você pergunta para uma criança, eles não têm preconceito. A gente é que põe o preconceito na cabeça das pessoas e forma pessoas preconceituosas, né? E aí vem aquela coisa, né? Você pode ensinar uma pessoa a ser preconceituosa, você pode ensinar uma pessoa a ser acolhedora. Você pode ensinar a odiar, você pode ensinar a amar. Então, eu acho que é muito por esse caminho, né? E essa questão de ideologia de gênero que o padre Danilo falou, eu acho que é o nosso grande problema, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser a grande solução. É a partir desse ponto que a gente vai provocar todos os diálogos. Bacana, bacana mesmo. Eu creio que acho que eu e o William a gente pode falar disso, né? Tipo, como é importante estar nesses espaços, né? A Pastoral da Juventude, ela também busca, né, ser esse espaço de acolhida da pessoa, independente da sua identidade de gênero, da sua expressão de gênero, né? É ser esse espaço onde muitas vezes algumas portas dentro da igreja vai se fechar. Então, a Pastoral da Juventude, ela tem como esse grande lema, né, de ser esse espaço de acolhida, né? Esse ano, nosso lema desse ano é de fato ser Pastoral da Juventude, pontes de encontro e casa de cuidado. É ser de fato essa ponte de encontro onde a gente vai se encontrar, e esse encontro profundo que o Papa Francisco nos apresenta, né, não é simplesmente um oi, tudo bem, mas esse encontro a gente vai levar de nós e vai deixar de nós também, e essa casa de cuidado, né, de toda essa situação que a gente está vivendo, não, além da pandemia, mas também essa questão que a gente está trabalhando aqui sobre diversidade. E também enquanto jovem, né, que participa do grupo de acolhida das pessoas LGBTs em Curitiba, é um espaço, assim, revigorante no sentido de você poder rezar a partir do que se é e sem ter uma máscara, né? E à medida que a gente vai se apresentando dentro da igreja, a gente vai caminhando e vai falando que a gente participa, no primeiro momento gera estranheza de quem não é acostumado a escutar, falar, como assim existe uma pastoral LGBT dentro da igreja? Mas ao mesmo tempo, assim, que bacana que existe esse espaço e sempre vem uma indicação. E tem aquela pessoa que eu acho que seria bacana conhecer. Toma aqui, olha, a gente se reúne sábado, esse horário e tudo mais, né? Agora online por causa da pandemia, né? Acho que é importante a gente estar falando sobre isso, né? Discutindo sobre isso, e que bom que a ICEBS também está discutindo essa temática no Intereclesial, e este é um dos gritos, o grito da diversidade, também lutando, ou melhor, resistindo para ser igreja, resistindo dentro dos espaços eclesiais, né? É bem isso mesmo, Marcos. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou gay, sou negro e sou coordenador da Pastoral da Juventude aqui na Diocese de Foz, sabe? E nunca me senti excluído dentro da Pastoral da Juventude, porque a Pastoral da Juventude é isso, é empatia, é amor, é acolhimento, né? Infelizmente, isso não acontece em toda a estrutura da igreja, né? Mas a gente está aí lutando. A gente está chegando ao final do nosso encontro, mas antes da gente agradecer, antes da gente se encerrar, eu quero saber se o Padre Danilo, se a Silvia tem mais alguma coisa para agregar no nosso assunto aqui na nossa conversa e a gente encerra. Otimismo. Eu quero deixar essa palavra não como uma mensagem de coach quântico, gerador de... Não. Um otimismo bíblico, profético, e um otimismo que caminha ao lado deste momento singular na vida da nossa igreja, sob o pastoreio do Papa Francisco e com uma preocupação tão grande da igreja tornar cada vez mais atual o Concílio Vaticano II, na América Latina os concílios do CELAM, porque os movimentos que se opõem a essa pauta que nós estamos debatendo, de integração, de diversidade, eles são barulhentos, mas eles não são o cotidiano da comunidade dos batizados e das batizadas nas nossas paróquias, nos nossos grupos eclesiais. Então eu quero deixar essa palavra, esse otimismo, porque tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente gerando reflexão, integração, partilha, revisão de paradigmas antigos, novas hermenêuticas. A gente precisa de dar esse passo. SEBS, PJ, pastorais sociais, Cáritas,
são muitos grupos na igreja que hoje já estão dispostos a entrar nessa ciranda e fazer essa roda crescer em nome do evangelho e da vivência do reino de Deus. Com otimismo, os olhos fixos no Senhor, que a gente possa trazer a pauta da diversidade para o nosso cotidiano eclesial. Nesse caminho, a gente pensar na ciranda é uma coisa muito linda, né? Eu gosto demais dessa coisa em roda, porque é assim, é em roda que a gente mostra que ninguém é superior a ninguém, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos todos numa condição de igualdade. Bom seria se fôssemos todos iguais. Não somos. Tem outros que são mais iguais e por isso têm privilégios. E os que são diferentes acabam tendo menos oportunidades. E diante disso, eu gostaria de falar que, assim, às vezes, alguma pessoa que está assistindo a esse vídeo gostaria de ter a primeira conversa com a sua mãe ou com o seu pai sobre a diversidade em que vive, né? Talvez tenha pessoas ali que ainda não conseguiram falar para os pais. Indique alguns vídeos para seus pais assistirem, para sensibilizar, para conscientizar. Né, a gente tem muita coisa boa no YouTube, tem inclusive o canal do Mami também, mas não só isso. Tem um filme que chama Orações para Bob. Então, se você quer sensibilizar a sua mãe, chama ela para assistir com você Orações para Bob. Porque o discurso da mãe do Bob, no final do filme, ele arranca da gente um choro que vem das entranhas mesmo, é para desestabilizar, porque às vezes a gente pensa que está muito equilibrado, muito estabilizado nas convicções morais que a gente tem. E a mãe do Bob, ela vem para arrastar tudo o que a gente acreditava e dizer assim, ó, vai tudo por água abaixo e agora vai começar uma nova mãe. Né? E essa nova mãe é muito melhor do que aquela antiga que existia. Eu garanto para vocês que eu me reconheço uma pessoa melhor hoje, porque Deus me deu de presente a minha filha Júlia, que é uma mulher que no dia 10 de julho completa 26 anos, uma mulher bem-sucedida, profissional da área de jornalismo, só me dá alegrias, e me fez compreender o quanto eu podia ser melhor nesse mundo e a missão que Deus guardou para mim. E eu convido outras mães que estejam nessa situação para virem com a gente, para fazerem essa transformação, porque a sociedade vai mudar muitas vezes ela muda a partir das falas das mães. As mães sustentam a defesa dos seus filhos e são reconhecidas. Quando mãe grita para defender um filho, todo mundo fica quieto, porque todo mundo aqui tem mãe, todo mundo aqui é filho, ninguém chegou nesse mundo vindo de chocadeira. Nossos filhos têm mãe e a gente está aqui para defender. Mas garanto para todas as mães, se você tiver em dúvida, acolhe, assiste o filme, vem com a gente, você vai ser mais feliz. Muito obrigado, Silvia, pelo seu relato. Relato muito bonito, assim, vem do coração mesmo. E se toda mãe fosse um pouquinho, toda mãe de LGBT fosse um pouquinho do que a Silvia é, do que a Silvia trabalha, eu acho que o mundo seria melhor. Obrigado, Padre Danilo. Seu relato, sua pesquisa é de muito valia para a estrutura da igreja, para a gente conseguir dialogar com todas as expressões, de todas as formas. Então, também é de muito valia. E se todo padre fosse um pouquinho do que o senhor trabalha, facilitaria muitas coisas, né? Facilitaria muito nosso dia a dia. Muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo e eu volto com o Marcos. Também agradeço, né, ao Padre Danilo e à Silvia por essa vivência, né, a partir do que se é, do que se acredita, né? Muito obrigado, Padre Danilo, Silvia, e me emocionei aqui no final com a fala da Silvia, mas eu finalizo, né, esse vídeo com um poema que nos dá um pouco mais de esperança, né? Que ele fala assim: será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Para mim soa tão confuso essa tal necessidade de alguém que é diferente enfrentar um mar de gente lutando por igualdade, e talvez essa igualdade,
essa tal pluralidade seja mais a pura vontade de viver a liberdade, de ser só o que se é, de ser homem, ser mulher, ser quem você quiser, de gente, de ser alguém de verdade, seja trans, seja transparente, seja simplesmente gente, mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você mesmo se julgue diferente. Eu reforço, seja gente. Urgente. Eu reforço, seja gente urgente. Há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar. É tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar. Amar para tolerar. Amar para compreender de que ninguém tem o dever de ser igual a você. Apenas seja. Enfrente essa peleja contra uma sociedade que se acha no direito lhe de julgar com maldade. Seja de verdade, afinal, da sua alma, do seu corpo, da sua identidade, é você e só você que possui autoridade. Brauzio Bessa também, né? A gente começa e termina com o Brauzio Bessa. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui. Semana que vem nós vamos então estar trabalhando um pouquinho mais sobre isso, mas a partir da temática juventude e espiritualidade libertadora, né? O que é isso que a gente precisa rezar? O que é isso que a gente precisa estar reafirmando sempre? Então espero vocês aqui semana que vem, nesse mesmo canal aqui. Então curta, compartilhe, manda esse grupo aí para essa mãe que às vezes você sabe que está passando por essa situação em casa, por esse filho também que está passando por essa situação em casa. Espero que a gente tenha alcançado todos vocês e todas vocês com muito amor, que essa é a grande revolução nossa, que é o amor, né? Então a gente reza a partir de quem somos, a partir da nossa vida. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, William, muito obrigado, Padre Danilo, muito obrigado, Silvia, que possamos permanecer firmes aí na caminhada. Se cuidem e até semana que vem. Tchau!